A história começa com um peão misterioso e sombrio, lá das profundezas, que estava lutando duro para se soltar. Com muita determinação e esforço, finalmente conseguiu se libertar da água. E esse alguém é a nossa protagonista, a Salvas. Assim que ela emergiu no solo sólido, começou a andar, meio perdida, se perguntando onde estava e quem diabos era. Enquanto tentava entender tudo, bum, apareceu uma janelinha na frente dela, mostrando coisas sobre ela mesma. Descobriu que se chamava Salvas, uma larva de demônio nível 1, criança ainda, com um truque especial de entender qualquer língua. Também tinha 5 pontos em vitalidade, força, resistência, sabedoria e agilidade. No começo, a Salvas ficou meio confusa com aquilo tudo. Tipo, a janelinha estava mostrando coisas sobre ela mesma? Coisa mais estranha. Olhou ao redor, meio esperançosa de encontrar alguém por perto, mas não tinha nada, nenhum bichinho, nada. Era só uma terra branca e vazia para todo lado, um verdadeiro deserto. Aí, sem ter muita coisa melhor para fazer, ela decidiu se arrastar pelo chão calcário e cheio de pedras. Foi rastejando, passando por um monte de rochas enormes por horas a fio. De repente, alguma coisa pontiaguda cutucou ela, doeu pra caramba. Se afastou rapidinho, toda curiosa para entender o que foi que cutucou ela. Olhou bem para a rocha que tinha cutucado ela e percebeu que era um troço branco, duro, todo espinhento, e de um lado era liso. Sacou que era uma rocha, uau! Enquanto ficava lá, olhando as rochas ao redor, percebeu que tinha um monte delas espalhadas. Começou a se perguntar se todas aquelas pedras eram pedras mesmo, ou se tinha alguma coisa mais interessante escondida nelas. Enquanto estava nesse pensamento, apareceu outra janelinha do nada, pegou ela de surpresa de novo. Então, veio a informação de que o nível de identificação dela tinha subido para o nível 2 e que ela ganhou pontos de experiência por melhorar uma habilidade geral. No começo, ela ficou meio perdida, sem saber o que fazer com isso. Mas aí, do nada, uma ideia surgiu na cabeça dela. Ela pensou, ei, se eu consigo identificar coisas com essa habilidade, talvez possa usar isso nas rochas. Essa ideia deixou ela super animada, e sem perder tempo, testou a habilidade nas rochas. Aí, a habilidade disse que eram só rochas normais, nada de informação especial, o que deixou ela um pouco decepcionada. Imagina, todas aquelas rochas diferentes em tamanho, com espinhos, de cores diferentes, e no fim, eram só pedras comuns. Ela tentou a habilidade várias vezes em outras rochas, na esperança de um resultado diferente, mas foi sempre a mesma coisa. Isso quase fez ela chorar, mas justo quando estava quase deixando as lágrimas rolarem, apareceu mais uma notificação do sistema, pegando ela de surpresa de novo. Curiosa, ficou olhando para a janelinha do sistema, querendo saber que habilidade nova tinha ganhado dessa vez. Aí, descobriu que tinha chegado ao nível 2, ganhou mais 5 pontos de estatísticas e 1 ponto de habilidade. Ficou se perguntando o que podia fazer com essas novas habilidades. De repente, ouviu um barulho e se virou. Para surpresa dela, viu uma coisa super interessante, outros seres vivos. Era a primeira vez que encontrava seres parecidos com ela. Tinha dezenas deles, andando meio sem rumo pela paisagem vazia. Se destacavam no fundo branco, todos cheios de cores vibrantes, fazendo um contraste enorme. Muitos pareciam com ela, mas com pequenas diferenças. Um tinha manchas amarelas nas costas e o corpo vermelho, outro tinha só um olho, ao contrário dela. Toda curiosa, usou a habilidade de identificação de novo e descobriu duas coisas. Primeiro, todos aqueles seres estavam no nível 1, assim como ela. E segundo, mesmo pertencendo à mesma espécie e subespécie que ela, tinham um nível 2, que era mais alto que o deles. Essa parada era diferente das rochas, onde todos os resultados eram iguais. Quando percebeu isso, uma sensação de tranquilidade tomou conta da mente dela. Só que aí, quando estava quase indo embora, um dos demônios infantis chamou a atenção dela. Viu outro demôniozinho no nível 2, igualzinho a ela. Ficou tipo chocada quando o outro demôniozinho levantou uns tentáculos e soltou uma chama deles. A Salvo ficou meio perdida e desesperada, querendo aprender a fazer aquilo.
Com a habilidade de identificação, descobriu que essa parada se chamava fogo mágico. Fogo era criado usando mana e dava para dominar isso com sabedoria. Aí, ela foi olhando as próprias informações, entendeu o que o sistema queria dizer e sacou que tinha 5 pontos de estatísticas disponíveis. Resolveu colocar um ponto na sabedoria, subindo para 6 pontos, porque ela fez um raciocínio meio parecido com uma teia de aranha, que é o que a estrutura dela lembrava. Do nada, apareceu essa estrutura em cima dela, parecida com teia de aranha, deixando ela bem curiosa sobre o que era. Fechou os olhos e abriu de novo, só que de repente, a estrutura sumiu. Ela ficou meio arrasada, pensando para onde tinha ido aquilo. Depois de pensar um pouco, concluiu que podia ter alguma coisa a ver com a mana dela, mas não conseguia soltar fogo dos tentáculos. Ficou meio desapontada, mas não desistiu não. Em vez disso, ela decidiu seguir o demônio infantil que conseguia usar o fogo mágico, na esperança de aprender com ele antes de continuar. Depois de horas de viagem, todas as larvas que estavam na frente de Salvos pararam de repente, como se algo tivesse chamado a atenção delas. Ela manobrou ao redor delas, tentando achar um ponto mais alto para ver o que estava acontecendo. Quando finalmente chegou à frente, viu uma larva de nível 5, alta e imponente, o que a deixou assustada. A larva de nível 2, que conseguia usar o fogo mágico, deu um passo à frente, assustada, mas determinada a enfrentar o desafio. Ela ativou sua habilidade de fogo mágico instantaneamente. Salvos ficou animada, pensando que o fogo mágico poderia torná-la uma heroína e salvar a todos. Mas antes que pudesse sequer completar seu pensamento, a larva de nível 5 avançou e atingiu a larva de nível 2, esmagando-a em pedaços. Salvos ficou atordoada e sem palavras. Cada larva ao redor ficou cheia de raiva e partiu para o ataque contra a larva de nível 5. No entanto, o resultado foi o mesmo. A larva de nível 5 os derrotou com um único golpe, esmagando suas oponentes facilmente. Observando isso impotente, Salvos percebeu que não tinha chance de vencer sozinha. Ela acreditava que talvez pudessem ter uma chance se trabalhassem juntas. Lembrou da larva com um único olho e começou a procurá-la. No entanto, ele e muitos outros já tinham fugido, deixando os outros para trás. A larva de nível 5 continuou sua carnificina sem piedade, subindo de nível para 6 com sua brutalidade. O medo se espalhava pelo ar, e Salvos começou a perder a esperança. Percebeu que a única opção era fugir para sobreviver. Ela e as poucas larvas restantes começaram a correr. Mas a larva de nível 5 foi mais rápida, pegou-as num instante, esmagando muitas delas sob sua investida. Salvos foi jogada no chão, sentindo-se impotente. Enquanto pensava em como derrotar a larva poderosa, percebeu uma estrutura azul emergindo novamente, formando uma teia semelhante. Tentou abrir a janela do sistema para entender o que aquilo significava, mas foi interrompida por outra larva que foi jogada nela, derrubando-a. Apesar da dor, percebeu que a estrutura estava relacionada com sabedoria. Usou todos os seus pontos de estatísticas para aumentar sua sabedoria para 10, e de repente, algo aconteceu. Ela conseguiu ver a estrutura semelhante a uma teia mais claramente, concentrando-se intensamente para criar fogo. De repente, a estrutura embaçada ficou envolta em chamas. Correu em direção à larva de nível 5, agora envolta em chamas como um meteoro, e perfurou um enorme buraco em seu peito, matando-o instantaneamente. Uma larva vermelha observou com admiração, tendo escapado por pouco da morte momentos antes. Enquanto caía no chão, sentiu uma onda de satisfação por finalmente dominar o fogo mágico. Além disso, subiu 3 níveis de uma só vez e ganhou 2 novas habilidades. Seu nível agora era 5, e ela tinha pontos de habilidade e estatísticas extras para alocar. Além disso, conquistou a habilidade de ataque de fogo. Salvos estava surpresa com suas conquistas, incapaz de expressar seu progresso em palavras. Entretanto, seus pensamentos foram interrompidos quando notou uma larva vermelha olhando para ela com medo. Tremia diante do olhar da larva, temendo que pudesse ser prejudicada. Reunindo coragem, ela perguntou: "O que você quer?" Manteve o foco na larva vermelha, aguardando ansiosamente por uma resposta. Os olhos da larva vermelha brilharam ao observá-la.
Curiosa, Salvos moveu a cabeça, percebendo que os olhos da larva vermelha a acompanhavam a cada movimento. Sem receber resposta da larva vermelha, decidiu seguir em frente. Depois de vencer a batalha contra o grande demônio, seu objetivo principal era ficar mais forte e alcançar níveis mais altos. Vagou pela terra por dias, encontrando demônios selvagens que a atacavam sem motivo algum. Decidiu que se defenderia e derrotaria qualquer um que a atacasse. Ela não se importava muito com outros demônios continuando a atacá-la, pois cada vitória só a tornava mais forte. No entanto, havia um problema: ela estava sendo seguida. Justo quando estava prestes a entrar em uma batalha com um demônio selvagem, a larva vermelha apareceu de repente e o afastou dela. Inicialmente, Salvos não se importou, já que a larva vermelha estava com outros demônios que não eram selvagens. Não parecia que ele pretendia prejudicá-la. Então, permitiu que a larva vermelha a acompanhasse em sua jornada. No entanto, toda vez que Salvos se envolvia em uma luta, a larva vermelha aparecia e roubava suas mortes, mesmo que não as completasse completamente. Isso a deixava frustrada. Ela estava menos disposta a lutar devido à interferência constante da larva vermelha. Enquanto continuava a ganhar níveis e pontos de habilidade, Salvos acreditava em suas próprias habilidades de combate e não sentia necessidade da ajuda de ninguém. Tentou se distanciar da larva vermelha quando se tratava de distribuir seus pontos de estatísticas, focando em aumentar sua agilidade e sabedoria. No entanto, notou que a larva vermelha também estava aumentando sua agilidade, não importava onde ela fosse. A presença constante da larva vermelha a deixava exausta. Mesmo que quisesse evitar a larva vermelha, parecia que ela estava sempre por perto. Para ficar sozinha, ela concentrou mais em aumentar sua agilidade para evitar estar com a larva vermelha. Apesar de saber que a sabedoria seria mais útil em batalhas, às vezes conseguia perdê-lo temporariamente, apenas para ele de alguma forma encontrá-la novamente. Isso só a deixava mais frustrada. Em um momento de frustração, ela pensou em machucar a larva vermelha para se livrar dele, mas logo percebeu que agir assim a tornaria semelhante ao grande demônio. O pensamento de se tornar um demônio selvagem a assustou profundamente, e ela estava determinada a não se transformar em algo assim. Em vez de causar dano à larva vermelha, Salvos decidiu encontrar maneiras de evitá-lo completamente. Então, em uma jornada, Salvos e a larva vermelha se depararam com outras 5 larvas. Salvos não tinha certeza se essas larvas eram selvagens ou domesticadas, já que não a atacavam. Supôs que elas provavelmente estavam domesticadas e decidiu se aproximar delas. Ao verificar seus níveis, percebeu que a larva negra estava no nível 9, enquanto as outras estavam no nível 6 ou abaixo. Salvos já estava no nível 8. Surpreendentemente, a larva de nível 9 apontou diretamente para Salvos, deixando-a sem entender suas intenções. Pensando que talvez a larva negra quisesse alguém para se juntar à sua equipe, Salvos ofereceu a larva vermelha, pensando que essa poderia ser uma maneira de se livrar dela. No entanto, a larva negra balançou a cabeça, indicando que não queria a larva vermelha. A larva negra então apontou para Salvos, indicando que queria apenas ela. Mas Salvos ainda não conseguia entender o que a larva negra estava tentando comunicar. De repente, sem aviso, a larva negra lançou um ataque, tentando ferir Salvos. Ela ficou confusa, sem saber se o ataque foi intencional ou acidental. Antes que pudesse reagir, a larva negra preparou outro ataque, prestes a atingi-la. Nesse momento, a larva vermelha apareceu e atacou a larva negra, socando seu rosto. Salvos percebeu que a larva vermelha estava vindo em sua ajuda, enquanto a larva negra queria machucá-la. Apesar de querer ajudar, o medo a paralisava. A larva vermelha lutou bravamente contra a larva negra, enfrentando-a com igual determinação. Mas o encontro teve uma reviravolta inesperada quando uma larva verde de um único olho entrou na cena. Ele usou uma habilidade para criar uma rocha que atingiu a larva vermelha na cabeça, fazendo-a entrar em pânico. A larva vermelha olhou para as outras 4 larvas, percebendo que eram a fonte do ataque. Essas 3 larvas começaram a atacar a larva vermelha juntas. Salvos finalmente compreendeu que essas larvas não eram irracionais como os demônios selvagens,
mas também percebeu que elas não a viam como amiga, mas como algo que poderiam matar para ganhar experiência e se fortalecer. As larvas continuaram a lutar implacavelmente, e Salvos voltou sua atenção para a larva de nível 9. Era claro que essa larva desejava enfrentá-las sozinha para ganhar a experiência. A larva negra preparou um ataque com suas pinças afiadas, mas Salvos esquivou-se e usou sua habilidade mágica de fogo para dar um soco em seu estômago, causando dor. Salvos percebeu que era mais rápida que seu oponente, e quando a larva de um olho se preparou para usar seu ataque mágico de rocha, ela o evitou facilmente. Isso deixou Salvos irritada com a larva de um olho, mas a larva negra lembrou de que ela precisava lidar com ele primeiro. A larva de um olho se preparou para atacar Salvos novamente, enquanto a larva negra a desafiou para enfrentá-lo. Testemunhando tudo isso, Salvos sentiu uma onda de raiva. A larva de um olho preparou seu ataque mágico enquanto Salvos ativava sua habilidade de conjurar fogo. As chamas intensas fizeram a larva negra sentir-se ameaçada, e ela cobriu o rosto defensivamente. No entanto, o ataque foi apenas uma distração, e Salvos jogou sua chama ao lado da larva negra e correu em direção à larva de um olho. A larva de um olho lançou seu ataque mágico de rocha, mas Salvos esquivou-se facilmente e retaliou com um soco de fogo mágico devastador, derrotando-a instantaneamente. Depois de recuperar o fôlego, Salvos olhou para as chamas e pensou na larva vermelha. Embora mais forte que os outros, ela percebeu que a larva vermelha estava ficando em menor número. Uma ideia surgiu em sua mente. Antes que pudesse agir, a larva negra a atacou com suas presas. Salvos pulou rapidamente para cima, evitando o ataque. Ela correu em direção às outras larvas, colidindo com elas e fazendo-as voar para trás. As 4 larvas restantes tentaram atacá-la, mas a larva negra interveio e matou. Ficou claro para Salvos que a larva negra queria matá-la para subir de nível por conta própria. Uma luta devastadora começou entre Salvos e a larva negra. Salvos usou sua habilidade de conjurar fogo, e os dois trocaram golpes poderosos. Após horas de batalha, Salvos estava cansada e ferida, mal conseguindo reunir energia para mais um ataque de fogo. Ao contrário da larva negra, Salvos tinha um aliado, a larva vermelha. De repente, a larva vermelha socou o rosto da larva negra, fazendo-a rolar no chão. Agora, era uma batalha de 2 contra 1. A larva vermelha e Salvos lançaram seus ataques simultaneamente, desferindo um golpe duro na larva negra, que voou pelo ar e caiu no chão, morta. Respirando pesadamente, Salvos e a larva vermelha desabaram no chão, exaustos da batalha. Uma janela do sistema apareceu, informando a Salvos que ela havia aprendido uma nova habilidade chamada Descanso. Ela também havia subido de nível 2 vezes e agora estava no nível 9. Ao olhar para a janela, Salvos percebeu que estava perto de atingir o nível 10. Sentiu que algo importante aconteceria quando chegasse a esse nível, mas ainda não tinha certeza do que. Enquanto uma brisa suave soprava por ela e a larva vermelha, ambos descansaram pacificamente após a intensa luta. Salvos estava grata por sua nova habilidade, que a ajudou a se recuperar rapidamente das batalhas com os demônios com chifres e seus asseclas. Embora preferisse evitar as lutas completamente, ela reconhecia que isso a estava ajudando a subir de nível. Ela notou mudanças em suas habilidades e estatísticas, especialmente suas habilidades, que haviam melhorado. Agora, no nível 9, ela havia crescido e até desenvolvido novas habilidades que não possuía quando estava no nível 1. Ela havia se tornado tão poderosa quanto o grande demônio que a atacou no início. Quando conheceu os outros, Salvos estava certa de que continuaria evoluindo e mudando à medida que subisse de nível. Ela acreditava firmemente que algo importante a aguardava quando atingisse o nível 10. Ela também sentia gratidão pela larva vermelha, pois ele a salvou da morte ao intervir quando o demônio Blackhorn a atacou. Isso fez com que ela não se importasse mais com ele a seguindo. Eles continuaram sua jornada juntos, com a larva vermelha lealmente seguindo Salvos. Ela agradeceu por sua ajuda e o aceitou como seu companheiro. Eles lutaram lado a lado, derrotando muitos outros demônios e subindo de nível em conjunto. A cena muda, e vemos os demônios caminhando perto de um penhasco. De repente, ouvem um barulho desconhecido vindo de baixo. Movidos pela curiosidade,
eles chegam à beira do penhasco e se deparam com algo inesperado e aterrorizante. Um grupo de demônios ferozes e furiosos marchando à frente, seguidos por larvas de aparência oprimida. Um demônio com grandes chifres, dentes afiados e olhos vermelhos brilhantes emite uma voz profunda, ordenando que todos continuem em movimento e ameaçando uma morte terrível para quem desobedecer. Salvos e a larva vermelha assistem atentamente, tentando entender a situação. A larva vermelha chama a atenção de Salvos para a larva de um olho, que está sendo forçada a seguir junto com outras larvas em cativeiro. Salvos reconhece a larva de um olho como aquela que escapou durante sua luta com o demônio de chifres altos. Em meio ao caos, alguns dos demônios menores do grupo se rebelam, mas o demônio com os chifres rapidamente os mata. A larva de um olho tenta fugir desesperadamente, mas é atingida por uma lança de chamas, morrendo instantaneamente. O demônio com os chifres usa esse evento como uma lição, advertindo os sobreviventes restantes de que tentar escapar terá um destino semelhante. Salvos e a larva vermelha movem-se com cuidado, mantendo distância dos demônios selvagens abaixo. A cena horrível dos demônios executando as larvas enche-os de desconforto profundo. De repente, um dos demônios olha para cima, mas Salvo e a larva vermelha conseguem se esconder, tremendo de medo. À medida que os demônios superiores se afastam, Salvo e a larva vermelha demoram um momento para se acalmar. Olhando para trás para o penhasco, eles veem algo queimando com chamas mágicas. Parece ser um objeto estranho semelhante a uma lança. Salvo reconhece-o como um item mágico e se aproxima rapidamente, com a larva vermelha seguindo-a ansiosamente. Salvo se aproxima da lança e usa sua habilidade de identificação para aprender mais sobre ela. Inicialmente, não obtém muitas informações, deixando-a confusa sobre suas origens e propósito. No entanto, ela se concentra profundamente na lança e, de repente, uma notificação do sistema aparece, informando que sua habilidade de identificação subiu do nível 3 para o nível 4. Ela ganhou experiência por subir de nível, mas enquanto ela olhava o sistema, ela se assusta com um som e assim que se viram, ambos se deparam com um demônio se aproximando deles.